Oi, pessoal, sou Daniel Herculano, você está no Clube Cinema da TVC. Hoje nós vamos falar de um filme nacional espetacular, lindo, belíssimo, que precisa ser visto, descoberto, tem que ir no cinema, pessoal. Olha, se esse filme fosse americano, se essa história fosse contada por lá, eu tenho certeza que seria daquelas maiores possíveis, dignas, inclusive, de Oscar. Não tenho nem dúvida disso. A história é maravilhosa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Espero que esta te encontre e que estejas bem. É um documentário com toques de drama e romance que conta a história de um lote de 180 cartas encontradas em uma feira de antiguidades no Rio de Janeiro, todas escritas por uma moradora de Campo Grande para seu noivo, que morava no Rio de Janeiro. Inclusive, o noivo dela é cearense. E essa história se deu nos idos de 52, 53, e relata essa paixão à distância entre os dois. Então, a partir da descoberta dessas cartas, a diretora Natara Ney começa a investigar e tentar localizar esse casal apaixonado que viveu esse romance nos idos dos anos 50, enfim. E daí a gente começa a descobrir como é que essa história se deu. E, em paralelo a isso, a gente tem um filme permeado por outras histórias que fala de memória, de passado, de como as pessoas viveram a sua vida, se são nostálgicas, se não são, enfim. É um filme belíssimo, tá? Espero que esta te encontre e que estejas bem. Um filme nacional, um filme brasileiro maravilhoso. Por favor, vão assistir no cinema. E agora a gente vai conversar com a Natara Ney, que é diretora e roteirista do filme. Oi, gente. Estou recebendo aqui a Natara Ney, diretora e roteirista do filme, que estreia agora, esta semana. Espero que esta te encontre e que estejas bem. Natara, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Clube Cinema na TVC, direto de Fortaleza. Eu que agradece. Acho que o cinema brasileiro, né, precisa de todo e qualquer espaço, e é muito importante a gente dialogar sobre cultura, né? Para nós, trabalhadores da cultura, é importante falar dos processos, né? É importante ter um canal de diálogo e de divulgação, porque um filme, para ser executado, tem muita gente envolvida, tem muito trabalho, tem dinheiro público, tem esforço pessoal. Então, assim, a missão do filme é chegar para as pessoas, e a gente precisa de todos os espaços de divulgação possíveis. Então, eu agradeço muitíssimo esse espaço, carinho com o projeto. É um projeto, minha primeira direção de longa-metragem, então, assim, eu agradeço muitíssimo toda essa troca. E vamos falar muito disso, sim, porque aqui no Clube Cinema a gente, inclusive, costuma receber os realizadores, os produtores, e a gente desenha para as pessoas essa importância que tem a produção cinematográfica nacional, né, que não é apenas um cabide de emprego, longe disso, é um sistema que pulsa, que tem muito emprego, que gera muito emprego e gera muita renda, e que não pode parar, né, que infelizmente está estancado no Brasil, né? A gente está vendo aí filmes de 2018, 2019 estreando agora, enfim, mas que a gente vai falar disso sim. Mas vamos falar primeiro de coisa boa, tá? Eu queria que você falasse, se apresentasse esse projeto para a gente, lindíssimo, que eu vi ontem, fiquei extremamente tocado. Espero que esta te encontre e que estejas bem. Cara, o Espero, ele nasceu assim de um desejo meu de falar sobre amor, né? Falar sobre afeto, porque é muito comum para a gente, né? Para mim, que vim de uma periferia, né? De Olinda, uma mulher negra, nordestina, gorda. Assim, o lugar de afeto para a gente é sempre muito negado. Assim, a gente não vê os nossos corpos sendo amados. E aí, quando eu me deparei com a leitura das cartas, né, já percebendo que era um casal branco, mas ao mesmo tempo percebendo, cara, por que eu não posso contar essa história? Por que eu não posso falar de amor? Então, ele nasce de um desejo. O filme nasce de um desejo de falar de amor.
e um desejo ainda maior, depois de ler 180 cartas, que era de devolver as cartas, ou de tentar, durante esse trajeto, devolver as cartas, porque quando vocês assistirem o filme, e verem a leitura daquelas cartas, e verem aquele objeto, vocês vão ver que era necessário tentar, de alguma forma, e essa era a premissa inicial do filme, tentar, de alguma forma, devolver as cartas aos donos, aos herdeiros. Elas são de 1952 e 1953. E elas contam de afeto, e elas contam de amor, elas contam de saudade, elas descrevem minuciosamente a chuva na cidade onde ela morava, os ventos, sabe? O filme que ela foi ver, os filmes que estavam em cartaz, os acontecimentos políticos. Era um relato muito íntimo e pessoal para ficar guardado. Então, assim, eu tinha necessidade de partilhar aquele relato. Era quase um egoísmo se eu pegasse aquelas cartas e metesse elas numa gaveta, lesse, dissesse, ai, que linda, e ficasse conversando na roda de amigos, olha, eu encontrei uma carta linda, maravilhosa. Então, assim, nasceu a necessidade de partilhar. E é interessante que você, em determinado ponto do filme, que eu não estou contando nada demais aqui, mas em determinado ponto do filme você fala assim, essas cartas eu penso em devolver a eles como um presente para eles, mas essa história acabou sendo um presente para mim, você fala, né? E eu complemento que o seu filme é um presente para o público que assiste, né? Então, essa troca realmente existiu, né? Ela permanece e está cristalizada no seu filme, sem dúvida nenhuma. E é um filme que não só você não conta só essa história, você permeia outras histórias durante a sua jornada de busca se vai encontrar ou não esse casal, né? Então, assim, você coloca as histórias de outras pessoas falando de memórias também, né? Isso que é interessante. Um amigo repórter disse que é o primeiro romance investigativo da história. Eu disse, talvez seja, talvez eu tenha criado um gênero, romance investigativo. Porque, a princípio, né, na ideia, era ir perguntando, batendo de porta em porta, através dos endereços que estavam nas cartas. Elas tinham mais de um endereço lá em Campo Grande, quando nós começamos a filmar, e era ir de porta em porta. Só que, Daniel, quando a pessoa pegava na carta, era impressionante, assim, eu não sei descrever exatamente, mas abriu uma gaveta na cabeça dela mesmo. E as pessoas que eu não conhecia, que eu tinha batido mesmo na porta, a senhora conhece essa pessoa que morou aqui? Ou a senhora conhece esse endereço? E a pessoa se abria e contava, eu tive um amor, eu me correspondi, eu tenho saudade. Então, eu disse, eu preciso anexar isso nessa narrativa. Então, existe uma trajetória que é a busca, né, a tentativa, né, de encontrar, né, esse casal, mas aí eu digo que é um rio e que eu tinha vários, foram aparecendo afluentes. E aí eu ia, visitava esse afluente e voltava para o rio principal. Porque, assim, a Dona Conceição abriu a casa dela, contou a história dela inteira, sabe? Como pegar isso e não colocar, sabe? A gente estava na praça e teve uma mulher que falou: olha, esse chafariz era assim, era colorido. Como não colocar? Os porteiros que falavam: poxa, eu escrevia para minha mulher, passei 10 anos aqui trabalhando no Rio de Janeiro até juntar dinheiro. Isso fazia também parte. Os carteiros também, né? Os carteiros, que a gente nunca fala dos carteiros, né? Assim, como se eles fossem só alguém que entrega, alguém que carrega também, né? Alguém que tem uma história também. Então, a gente esses afluentes também foram compondo o meu aprendizado sobre o fazer esse filme. Então, esse filme foi feito pelas pessoas que eu fui encontrando no caminho. Aquela reunião da Paner, cara, aquilo, sabe, aquilo existe há 60 anos. Há 60 anos, os ex-funcionários da Paner se encontram. Eu não sabia disso. Aquilo ali já dá um filme, né? Só aquele encontro já dá um filme. Cara, aquele encontro já dá um filme, aquelas pessoas, e aí os pais morrem, os filhos começam a ir para o encontro, sabe? Então, a memória, você reter a memória, porque ali o que eles estão fazendo é segurando a memória, sabe? Essa memória não será apagada. Então, eu precisava gastar um tempo com aquelas pessoas. Às vezes eu acho que eu fui prolixa demais, mas ao mesmo tempo de, cara, talvez essas pessoas não tenham outro registro.
talvez ninguém chegue aqui para registrar de novo isso aqui com esse olhar. Então, achei importante falar sobre isso, né? E coisas que também o viaduto da Perimetral, que foi implodido dias depois da nossa filmagem. Então, eu queria muito, Daniel, que aquelas pessoas que estavam abrindo a porta para mim se sentissem fazendo parte da narrativa, porque, na realidade, elas estavam me dando o bem mais precioso que é o tempo. Elas estavam abrindo o coração dela para mim, que eu nunca as tinha visto antes, sabe? Então, o mínimo que eu podia ser era um interlocutor atento. Olha, e vou te dizer que, até na minha abertura, né, comentando sobre o filme, sobre o belíssimo filme, espero que esta te encontre, que estejas bem, que está estreando agora dia 2. Eu até comentei que se essa história fosse contada nos Estados Unidos, seria assim, baseada em histórias reais, true events, true story e tal, pá, sem dúvida nenhuma seria filme de Oscar. Seria assim algo, sabe, tão maravilhoso. Da forma como a história se conta sozinha, sabe, de tão maravilhosa que é, curiosa. Então, assim, se fosse um produto norte-americano, obviamente não estou diminuindo o seu filme, mas se eles fizessem esse tipo de filme lá, essa história lá, eles dariam aquele tom que todo mundo iria ver. E eu gostaria muito que as pessoas aqui no Brasil descobrissem esse cinema também, sabe? Esse cinema afetuoso, esse cinema bonito. E que se você fala que é documentário, talvez as pessoas nem vá, mas nem parece ser um documentário mesmo. Olha só, ele realmente, para mim, lembrou um romance. Tanto é que o filme que eu recomendei aqui, que eu vou recomendar aqui, é o Henry Jr., é um romance, também baseado na história real, do Henry Miller, da Anais Nin e da June. Então, assim, é muito interessante a forma até como você conta. Não achei prolixo de forma alguma, tá? Achei até doce mostrar e sensível mostrar essas outras pessoas no decorrer do caminho, tá? E eu queria que você falasse para a gente também sobre como exatamente você chegou nessas cartas. Você estava na feira, enfim, como foi isso? Para a gente terminar o primeiro bloco. A Feira da Praça 15 é uma feira no centro do Rio de Janeiro, bem no centro mesmo, ali perto das Barcas. Não sei geograficamente se dá para entender, mas o centro do Rio de Janeiro tem as barcas que ligam o Rio de Janeiro para Niterói. E é bem central mesmo, perto do Centro Cultural Banco do Brasil, perto da Bolsa de Valores, chama Praça 15. É uma feira da Praça 15. E essa feira é um lugar que eu frequento porque eu gosto mesmo. A minha primeira formação é jornalismo. É um lugar que eu frequento, que eu gostava de ir de manhã, às vezes, para comprar de roupa a discos, sabe? Tudo tem ali naquela feira. Então, é um trajeto que dos meus caminhos de afeto. Aí eu estava pesquisando junto com outra equipe para um outro filme chamado O Homem que Engarrafava Nuvens. E durante essa pesquisa, lá na Feira da Praça 15, o vendedor falou destas cartas, que ele tinha essas cartas e que ele já tinha lido algumas e que eram lindas. O diretor do filme, Lula Buarque, pediu que eu lesse algumas cartas para fazer citações dela, como se o personagem encontrasse essas cartas e fizesse citações dela. E aí eu sou muito cartesiana, então eu peguei todas as cartas, botei em ordem cronológica, comecei a ler uma por uma, porque era um livro, né? 180 é um livro. Comecei a ler uma por uma, anotar fatos, datas, eventos. E eu fui percebendo que eu tinha um painel muito pessoal de duas cidades, né? Porque ela falava de Campo Grande e falava do Rio de Janeiro. E aí eu separei os trechos, filmei, nos editamos, e eu fiquei com essa ideia na cabeça. Cara, eu queria saber o que aconteceu com esse casal, eu preciso saber o que aconteceu com esse casal. Porque a última carta era assim, então te espero dia 25 para a gente casar. E aí, como uma pessoa naturalmente curiosa, naturalmente pesquisadora, você encerra a narrativa assim, sabe? Na próxima temporada, eu disse, cara, não posso, eu não vou, eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber se ele foi, se eles tiveram filhos. E era um pouco isso, era curiosidade mesmo. Assim. Esse trajeto das feiras de antiguidade, das exposições, do centro do Rio de Janeiro, eu faço em toda a cidade. Assim, eu gosto de conhecer o centro, eu gosto de entender como a cidade pulsa, né? Então, nasceu disso, assim,
curiosidade, Daniel, nada da curiosidade, nem ainda de realizador, nem ainda pensava, mas da curiosidade de, cara, o que aconteceu com eles? O que mudou na vida dessas pessoas? O que pode ter mudado? E também, realmente, de entender aquilo como um tesouro, que filhos e netos ficariam felizes de ter as cartas, sabe? Porque talvez eles nem soubessem da existência delas, e também de entender como é que aquelas 180 cartas permaneceram juntas por 60 anos. Porque, assim, fosse 5 cartas, fosse 3, 4, sei lá, mas elas ficaram um bolinho de cartas, sendo passadas e passadas e passadas e passadas, sabe? Então, eu disse, cara, elas pararam em mim, eu preciso agora dar um... Pessoal, estou conversando com a Natália Ney, diretora e roteirista de Espero que Esta Te Encontre e que Estejas Bem. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Para quem não sabe, o Clube Cinema tem o apoio cultural da Clube Box. Clube Box. Clube Box é o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil, tá? Que envia em seus kits sempre filmes, livros, camisetas, pôsteres, colecionáveis, tudo do mundo do cinema a partir de um determinado tema. E a dica dessa semana, já que estamos falando de romance, de histórias românticas, de histórias reais, é Henry e June. Henry e June. A história filmada sobre a vida do Henry Miller, né? E a June, que foi a sua esposa, mas também nós temos a questão da Anais Nin fazendo esse triângulo amoroso aí. Na verdade, é a esposa do Henry Miller, né? A Anais Nin. Então, a gente teve essa inclusão aí de Henry, de June e de Anais Nin numa inesquecível jornada romântica e erótica, tá? Essa é a história do Henry June, dirigido pelo Philip Kaufman, um belíssimo filme baseado na história real, em parte da vida do escritor Henry Miller. É isso aí. Voltamos, você está na TVC, esse é o Clube Cinema, eu sou Daniel Herculano. Estamos conversando com Natália Ney, ela é diretora e roteirista de Espero que Esta Te Encontre e que Estejas Bem. Natália, a gente estava conversando sobre como esse projeto chegou a você, como você encontrou as cartas, enfim, você explicou bastante sobre esse processo, bem interessante e até instigante para quem não viu o filme ainda, né? E complementar para quem viu o filme como eu. Mas eu acho interessante a gente falar também sobre como você conseguiu produzir esse filme. Ele teve algum tipo de edital? E sobre a importância dos editais, né, que a gente sabe e fala aqui sempre no Clube Cinema, o quão importantes são os editais, não apenas por manter a cultura viva, por cristalizar filmes e obras audiovisuais, mas por conta também do grande número de pessoas envolvidas com seus empregos e renda. Daniel, nós ganhamos um primeiro edital no Rio de Janeiro, e era um curta. Eu achava que ia ser um curta, que eu ia contratar um detetive, o detetive ia achar eles, e ia ser isso. Vamos procurar, morou aqui, nós ganhamos esse primeiro edital, que já foi incrível. E aí eu voltei para a mesa e disse, eu acho que não é uma pessoa que tem que ir atrás deles, eu acho que sou eu que tenho que ir atrás. Então, a gente desenhou o filme para que eu pegasse todos aqueles endereços que fosse atrás. Depois desse edital, a Karen Ackerman assistiu o que nós filmamos e disse, cara, você tem um longa-metragem, você não tem um curta, é um longa, para fazer um longa aqui, tem muita coisa bacana. Então, nós decidimos, eu fiquei editando com o Mike Tavares, e nós montamos um longa, porque já tínhamos todo o material filmado. A partir disso, eu comecei a buscar verbas para finalizar, porque tinham vários custos. As músicas, né, correção de cor, trilha sonora, edição de som, cartaz, arte, material de arquivo, tudo isso é pago, né? Você não pode pedir para um músico trabalhar 3 meses, ter uma trilha para você, se você não remunerar. Você não pode pedir para um cantor sair da casa dele e gravar uma música e não remunerar. É trabalho, sabe? Eu sempre digo, eu sou um trabalhador do audiovisual.
Eu sou um trabalhador, porque é trabalho. Você não pede para a costureira costurar uma roupa e não pagar. Né? Você não pede para alguém imprimir uma estampa numa camisa e não pagar. Então, todos nós vivemos do nosso trabalho. E aí, depois de um tempo, a Carla Francini, né, a Daniele foi minha primeira produtora, Daniele Villanova, que está comigo no processo até agora. A Carla Francini viu o projeto, gostou do projeto e apresentou no Fucultura em Recife, junto com a Marília, que é uma produtora de Pernambuco. E aí nós tivemos uma verba para finalizar. E sempre tem os trâmites, demora um pouco, nós tivemos uma verba para finalizar. Nossa finalização se deu na pandemia, a mixagem, correção de cor, e mixagem, correção de cor, edição de som, se deu durante a pandemia, então foi bem difícil, né? Porque a gente saiu de casa, de máscara, o teste, então foi toda aquela transação, né? Difícil, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, porque talvez a gente da conclusão do projeto, concluir o projeto, ter o projeto pronto. Né? A gente finalizou tudo em Recife. Os editais e a indústria cultural, a gente tem que falar a palavra indústria e trabalhador o tempo inteiro, para que a gente entenda, vocês que estão ouvindo entendam, que um filme é feito de diversas etapas, que incluem diversos profissionais. Eu estou falando de motoristas, costureiros, maquiadores, agora médicos, enfermeiros, plantonistas, sabe? Cozinheiros, alimentação, figurinista, maquiador, caracterizador. Então, é uma pequena empresa que se monta e que gera emprego e sustentabilidade para muita gente. Né? Não sei se em São Paulo, se de uma forma geral, a indústria do audiovisual gera mais divisas do que a indústria farmacêutica, gera mais renda do que a indústria farmacêutica, sabe? Então, encarar que a cultura ela é uma empresa geradora de verba, de dinheiro. Uma festa, se você pensar uma festa, um foguete popular, uma quadrilha que acontece na rua, ela tem a tiazinha que vai ali vender a pamonha, o pipoqueiro, tem a costureira que faz as roupas, tem o músico que vai tocar. Tudo isso é geração de renda para aquela comunidade. Sabe? Um filme, você pegar um filme e vai filmar numa cidade que se movimenta a economia local. Sabe? Imagina, você chega para alojamento, você tem hotel, gente, a rede hoteleira. A rede hoteleira, você vai filmar um filme, fazer um filme numa cidade, em outro lugar, se desloca, as pessoas têm toda a rede hoteleira que é abastecida com aquilo, sabe? Você tem marceneiros, serralheiros, aderecistas. Então, é uma empresa. E eu sinto que tem uma missão de uns desgovernos de caracterizar nós, trabalhadores da cultura, como vilões ou pessoas que não produzem e não fazem, que não têm função dentro da sociedade. Nós somos trabalhadores. Sabe, um livro ele tem função, um quadro de arte tem função, uma música tem função, sabe? Porque um músico, um estúdio envolve técnico, envolve o cara que vai gravar, envolve, sabe, você tem um estúdio de som, tem as pessoas que trabalham naquele estúdio, cuidam naquele estúdio. Então, assim, a indústria é uma empresa, nós somos trabalhadores. E os editais, eles fazem com que essa empresa funcione, mas essa empresa, ao funcionar, ela também gera dinheiro para aquele lugar onde ela está funcionando. E mais do que devolve, né? Devolve muito mais do que capta, por exemplo. Total, porque assim, a cada uma empresa você paga imposto, a gente paga imposto. Se eu emito uma nota de R$100, eu pago uma porcentagem desse imposto. Então, a partir do momento que eu recebo, eu já estou devolvendo uma parte. E quando eu recebo esse dinheiro e eu estou numa cidade, em algum lugar, eu estou comendo naquela cidade, eu estou me vestindo naquela cidade, eu estou usando a farmácia daquela cidade. Então, assim, a gente devolve o dinheiro que a gente recebeu. Então, assim, não é receber o dinheiro e foi embora. Não, a gente aplica ali naquele lugar que está sendo trabalhado. Infelizmente, Natália, a gente tem que desenhar, né, para muitas pessoas. A gente tem a noção de como funciona, a gente que escreve, que pensa, que algumas pessoas aqui vivem exatamente disso, sabem como funciona, mas para alguns, infelizmente, para o desgoverno, a gente tem que desenhar como as coisas funcionam. E mesmo assim, alguns ainda não querem
entender, né? Enfim. Mas a gente está aqui para falar do bom cinema, o bom cinema feito e o bom cinema que está estreando nos cinemas agora, que espero que esta te encontre e que estejas bem. Natália, eu queria te agradecer muito, muito, muito pelo filme que você entrega, realmente é um presente, é uma coisa maravilhosa, tá? E eu quero que você termine convidando as pessoas para ver teu filme, que quando terminar a nossa conversa aqui, eu vou passar o trailer, tá bom? Tá bom. O Espero estreia agora, mundialmente, no dia 9 de julho. A gente tem um podcast chamado Espero que esse podcast te encontre, que é onde a gente conversa com pessoas negras sobre amor e sobre afeto, também numa estratégia de divulgação do filme. Dia 8 eu estarei na sessão em Recife. Logo depois da sessão a gente vai fazer um arrastapé, que também é uma forma de levar as pessoas para o cinema. Então, esse arrastapé vai acontecer em Recife, vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Belo Horizonte e, se tudo der certo, a gente vai fazer um arrastapé em Fortaleza também, porque acho que é um filme sobre afeto. Então, quando terminar a sessão, a gente queria que aquele afeto que está no filme permanecesse. Então, a gente vai estar ali tocando as músicas para as pessoas dançarem, uma cervejinha. Então, a gente acha que faz parte desse movimento, a gente tentar, de todas as formas, proporcionar uma experiência cinematográfica para os nossos espectadores. Então, tomara que em breve a gente se encontre por aí em Fortaleza, Daniel. Muito massa. E só uma vírgulazinha, viu? Vadinho é cearense. Vadinho Oswaldo, o personagem do seu filme é cearense, hein? Aquela pessoa que trabalha no rádio da Pané, que trocou as cartas com ela, é cearense. Pessoal, por favor, vejam, espero que esta te encontre, que estejas bem. Você vai ficar agora com o trailer do filme. Natália, muito obrigado, viu? A gente se encontra nos cinemas por aí. Tchau. Tchau, obrigada. Natália, muito obrigado, viu? Coração. Sou eu que agradece, cara. Sou eu que agradece. Ficou ótimo, tá? Tá bom, se precisar de alguma coisa, avisa. E tomara que role de eu ir para Fortaleza também. Tá massa. Eu vou passar tudo para Paula depois, viu? Vou gravar aqui. Obrigado. Valeu, obrigada. Bom dia. Acaricia-me o sueño, el suave murmullo de tu suspirar. O amor é a energia que impulsiona. É o amor. A essência da nossa vida, tá? A motivação com que faz com que a gente viva. Amor, quando você gosta, você se dá. O amor, no fundo, é um ato de fé. Vadinho. Há dias uma chuva forte inunda as ruas. Em lugares, pedras de granizo quebraram as janelas. Eu, dividida entre saudade e medo, tentei ir aos Correios, foi impossível. Meu amado amor, continuo na mesma, sempre torturada pelas saudades. Aqui começaram os ventos de agosto, a poeira vermelha cobre a cidade. E eu fico pensando, meu benzinho, será que esse vento varre para longe a minha saudade? Creio que não. O filho dele, que sempre vem aqui, chama-se também Antônio. A gente chama ele também de Toninho. Então, esse Antônio Soares, ele já faleceu. Essa é minha cunhada, né? Que é irmã do meu esposo, né? Eles já casaram, foram para o Rio faz muito tempo. Eu estou procurando saber se o senhor conheceu ou ouviu falar desse casal que morou aqui. Não lembro. Daqui mesmo não lembro. Não conheci. É o Oswaldo? Isso. Oswaldo Souza Marques. Não conheci não. Decidi puxar o fio de uma história que não era minha. O desejo veio de uma falta imensa da sua companhia. Quem sabe, se percorrendo o caminho destas cartas, eu também entendo o nosso. Ou pelo menos consiga respirar sem esse tijolo da saudade pesando sobre meu peito. Ou talvez, no fundo, o que eu mais deseje é que esta te encontre e que estejas bem.